Então, o que pensava Bakunin? Uma introdução rápida ao pensamento de Mikhail Bakunin. Vamos lá. Quem foi Bakunin? Ele era russo, nascido em 1814, teórico, filósofo e sociólogo do anarquismo, expandiu e é possível argumentar que melhorou a fórmula e concepção de anarquismo do Proudhon. Introduziu muitos conceitos importantes também e, é claro, aquela questão de é possível argumentar que melhorou ah, é até um certo nível relativo. Se você for motorista, provavelmente você vai discordar um pouco, mas bom, é a vida e eu estou colocando aqui de acordo com a minha leitura do assunto. Agora vamos falar um pouco sobre o anarcocoletivismo ou anarquismo coletivista, que é basicamente que é o termo aí dado para a proposta de anarquismo do Bakunin. Temos aqui a bandeira, é um vermelho escuro, parece um vermelho vinho para vocês, parece um vermelho vinho para mim, ao menos, e preto do outro lado. E vamos às características aqui. A coletivização dos meios de produção, feita diretamente pelo próprio povo, daí o nome, anarquismo coletivista. A abolição do Estado, o federalismo, a revolução social e o materialismo. Vamos ver esses itens aí. O Bakunin e o federalismo. O federalismo é um tipo de organização anarquista, uma proposta de organização anarquista defendida até hoje. Até hoje existem muitas federações anarquistas e vamos dar uma olhada aqui. O federalismo anarquista de Bakunin era baseado em livre associação. Nós falamos um pouco sobre isso no slide do Proudhon. Ele era organizado de cima para baixo, da periferia para o centro. Eu gosto muito dessa frase. Formado por comunidades autônomas, por municípios autônomos, associações de bairros autônomas, sindicatos autônomos. E caso essas comunidades autônomas se escolhessem voluntariamente, mais uma vez, se federar ao próximo nível, digamos que a um conselho regional ou um conselho superior ainda ao conselho regional, elas teriam que acatar as decisões feitas na assembleia da mesma, no caso do próximo nível, né, de federação, e isso garantiria a coesão dentro da federação e, assim, ele permitiria uma organização anarquista em larga escala, que possibilitaria a ação e coordenação em alto nível. Isso seria, basicamente, como os anarquistas iriam substituir, dentro da proposta do federalismo, meio que a coordenação, por assim dizer, em alto nível do Estado. Agora vamos falar um pouco sobre a Revolução Social de Bakunin. É um conceito importantíssimo que, inclusive, eu diria que depois de entender o próprio anarquismo em si e o que é, ele seria o segundo conceito mais importante do anarquismo. Ele seria a proposta original, entre aspas, de revolução do anarquismo, e ele se trataria de um processo de transformação fundamental da sociedade. O princípio da revolução social pode ser resumido na frase de Bakunin: o que é que elas devem fazer para desenvolver e organizar a revolução? Elas não devem fazê-los por decreto, nem impô-las às massas, mas provocá-las nas massas. Para usar um termo meio maoísta, seria uma revolução provocada no seio do povo. A revolução anarquista consiste em empurrar, entre aspas, a sociedade na direção da revolução. Uma vez que o povo fez a revolução por si mesmo, as crenças e práticas do socialismo, aqui na forma do anarquismo, já estariam enraizados na sociedade. Uma vez enraizados na sociedade, em que foi observado de forma prática a possibilidade tanto do socialismo quanto que ele seja alcançado pelo povo propriamente dito, e o Estado e o capitalismo não têm a possibilidade de voltar, já que não existe mais espaço para tal. É aquilo, uma vez que você tem toda uma tradição, entre aspas, toda uma cultura onde é anarquista, onde socialista, onde a gente percebe que é possível uma revolta popular, que é possível o poder popular, que é a tomada de poder pelo povo, o retorno do capitalismo basicamente se torna verdadeiramente impossível, e a reconstrução do Estado, mesma coisa. Aqui temos outra frase. Agora devemos embarcar em conjunto no oceano revolucionário e, doravante, não devemos propagar mais nossos princípios por palavras, mas com fatos. Aí está mais popular, mais poderosa e mais resistível das propagandas. Calemos de vez enquanto a política, isto é, quanto a nossa impotência momentânea em relação a uma grande força contrária o exige. Mas sejamos sempre implacavelmente consequentes nos fatos. A salvação da revolução está toda neles. A ação direta, o ato de se fazer aquilo que é necessário diretamente, de forma não burocrática,
sem a procura de autorizações dos capitalistas e seus governos. É, é a melhor propaganda para a revolução social, logo, a ação direta é uma microdose de revolução social. O que essa parte do slide eu quis dizer com ela é que, assim como enraizar na sociedade a revolução é uma parte essencial da revolução social, a melhor parte de propaganda para a revolução social é a ação direta que nós vimos no anarquismo. Porque aquilo, uma vez que é compreendido de forma comum que você pode simplesmente ir lá e fazer o que você precisa, isso começa a criar, como posso dizer assim, o clima, o ambiente para uma revolução social. E agora vamos falar sobre o método revolucionário do Bakunin. Ele propunha sindicatos e associações de bairros anarquistas federalizados, já explicamos o federalismo aqui, agindo junto a sociedades ou coletivos especificamente de revolucionários anarquistas. Mas uma vez nós temos aqui uma base propriamente dito e o papel dos anarquistas enquanto provocadores da revolução social. Agora vamos falar um pouco sobre o materialismo sociológico. O materialismo sociológico é a proposta da maneira... o método é a proposta da maneira do Bakunin de ver o mundo, por assim dizer. Ele foi inspirado na dialética de Hegel, além do Augusto Comte e o Charles Darwin. Naquela época, o darwinismo era meio que novidade, então todo mundo estava tentando respaldar suas ideias com base na teoria darwiniana. Ele era oposto à teologia e ao idealismo, ele tinha a dialética da ação, e, como a gente dito, é uma proposta originalmente, para se dizer mais uma vez, anarquista de metodologia para entender e agir. A filosofia do Bakunin tinha 3 pilares, sendo eles a igualdade política, o federalismo, que a gente já viu, a igualdade econômica, que é o socialismo, ele é mais definido no episódio do Proudhon, aqui, e o materialismo, que seria a antiteologia. Agora vamos falar sobre um elemento muito importante do materialismo sociológico, que é a dialética da ação. Ele era a base de como o Bakunin via e analisava o mundo. A dialética da ação diz que a vida é um processo de ação e reação. Esse processo é permanente e constante, de forma que a ação está sempre acontecendo e gerando uma reação. É que nem aquela lei da física mesmo. As nossas ações, elas afetam as outras pessoas. Isso é óbvio, mas é bom deixar claro. As ações delas também nos afetam e ambas criam reações um no outro. Então, assim como você está agindo para uma pessoa e ela está sempre reagindo por causa disso, e você está sempre reagindo ao que ela fez com você, bom, as suas ações e as reações delas estão numa relação constante, isso nunca para. Logo, as nossas ações nos moldam, já que elas também moldam as outras pessoas nos moldam, e, enfim, existe essa relação. Mais uma vez, nós podemos ver aqui porque é a dialética da ação. Existe uma relação dialética nisso, e o centro dela seria a ação propriamente dita e as consequências delas. Como estamos sempre agindo e reagindo, as ações e as reações, elas se afetam em cadeia, como eu já tinha dito, ou em uma grande rede de ação e reação. Esta é a multicausalidade ou a causalidade universal. Bom, outro elemento-chave da dialética da ação é que como tudo está basicamente se afetando, porque indiretamente você age aqui e tem uma reação, e aquela coisa toda da teoria do caos, basicamente existe uma rede universal de causalidades. Uma multicausalidade, dá para assim dizer. Inclusive, tem até o símbolo do caos aqui. E como você pode ver, temos aqui essas flechas que podem simbolizar ações ou reações, todas indo em direções diferentes, mas elas têm um ponto em comum, que poderia simbolizar uma ação ou reação. Para citar o próprio Bakunin, tudo que existe, os seres que constituem o conjunto indefinido do universo, todas as coisas existentes no mundo, qualquer que seja sua natureza, sob o aspecto da qualidade como da quantidade, exercem, sem o querer e sem mesmo poder pensar nisso, umas sobre as outras e cada uma sobre todas, seja imediatamente, seja por transição, uma ação e uma reação perpétuas que, combinando-se num único movimento, constituem o que chamamos de solidariedade, vida e causalidade universais. Mais uma vez, nós podemos ver aqui o Bakunin explicando. E para estudar a ação e as reações dela, as nossas ações e os efeitos dela, que é a proposta do materialismo da dialética da ação,
ele tinha um método. Esse método ele tinha 5 características ou passos, que são o experimental, que ele procede à observação e à verificação direta, que basicamente não tem segredo, é só você observar ou verificar diretamente a ação. A própria ação em si pode se cair. O próprio ato de fazer algo só para descobrir o que vai acontecer pode cair no experimental. O multifocal, que é procurar a pluralidade de perspectivas acerca de um determinado tema. O multifocal já pode ser contado como um certo nível de pesquisa a um certo nível, que, por exemplo, você procurar fontes bibliográficas ou diferentes perspectivas, perguntar a opinião das pessoas sobre isso, pode, entre outras coisas, entrar na fase multifocal da observação da ação. Nós temos o comparativo, que contrapõe, pela análise e síntese, os diferentes focos de análise. E chega um nível onde você tem uma própria comparação das análises. É um nível mais meta do multifocal, podemos dizer. É um nível que você contrapõe e você tem uma análise e uma síntese das diferentes formas de ver a situação propriamente ditas. O crítico, o quarto, que é o crítico, onde você nega as teses ou hipóteses pelo contraste dessas com novas experiências. Onde assume seu caráter mais científico, propriamente dito. Onde você, com repetir da experiência, você remove as teses ou hipóteses, enfim, o que você ou outras pessoas achavam que se provou falso, no caso. E o quinto, que seria o compreensível, que estabelece as relações, diretas e indiretas, entre efeitos e causas, que compõem os modos de ação, transformação, reprodução, as regras pelos quais um fenômeno acontece e se repete. Então, depois de fazer esses passos aqui e saber remover o que é falso, nós podemos começar a compreender realmente como as nossas ações, ou uma ação que talvez não seja nossa, causou uma reação, e como uma veio da outra. Então, o materialismo de Bakunin é sociológico porque ele se preocupa em observar a ação e seus efeitos, principalmente através dos seres humanos. Tinha esse defeito que era bem antropocêntrica a filosofia do Bakunin, era bem centrada no ser humano, inclusive em abstrato, daquela imagem até romântica da humanidade do ser humano, mas enfim, vamos lá. Logo, para o materialismo sociológico, a sociedade, com sua história e ações e reações, é o centro da ação no mundo e, portanto, seu objeto de estudo. Mais uma vez, onde entra a sociologia é que, mais uma vez, por ser uma filosofia antropocêntrica, ele vai naturalmente se focar na sociedade, porque a organização grupal dos seres humanos ela permite ações em mais larga escala. E, portanto, ele seria o centro da ação do mundo. Por isso é um materialismo sociológico, porque a principal aplicação do materialismo do Bakunin é na sociologia. O materialismo sociológico nos mostra que é sempre possível alterar a nós mesmos e a realidade ao redor e, por fim, a história. No fim, é um tipo de antideterminismo, até de certa forma otimista, porque ele nos mostra que sempre é possível, nos mostra cientificamente, eu digo, que é sempre possível alterar a realidade ao redor e, por fim, e no final das contas, a história através da cadeia de reação e reação. Isso porque, levando em conta que as nossas ações e reações criam novas experiências. Então, nós sempre podemos inovar porque a combinação de ações e reações, quando feita de forma certa, cria coisas novas. Agora vamos falar da antiteologia. Bakunin era assumidamente um antiteísta, ou seja, oposto à religião propriamente dita. Ele foi uma das pessoas a disseminar o termo. Então, vejam que curioso, o termo antiteísta começou de uma forma... Não, eu sou antiteísta mesmo. No entendimento do Bakunin, né, o Estado era filosoficamente sustentado pela teologia. Vamos ver como. Segundo ele, isto porque o Estado está ligado à doutrina do direito divino dos reis e às justificativas laicas do Estado, como, por exemplo, coisas como o Estado social... O contrato social são abstrações do direito divino dos reis baseadas em idealismo filosófico, na corrente idealista da filosofia, para ser específico. Logo, atacar a teologia atacaria-os também, porque seria, segundo Bakunin, uma forma de atacar as bases que justificam o Estado a nível intelectual. Logo, ele era oposto à teologia, porque ela seria a base filosófica do Estado, segundo Bakunin.
Bakunin escreveu Negação de Deus e do princípio da autoridade, tanto humana quanto divina, e Negação da existência de um Deus real, extramundial, pessoal, substituindo o culto a Deus pelo respeito e amor à humanidade. Fonte Catecismo Revolucionário, não confundia com títulos similares, então isso aqui foi parte até de meio que um programa, entre aspas, de um panfleto ideológico dele. E nós podemos ver mais uma vez o antiteísmo aqui, que ele era bem oposto à religião. E vamos falar agora sobre o Bakunin e o narodismo e a influência dele no narodismo. O narodismo, também chamado de populismo russo ou niilismo russo, os membros eram chamados de narodiniks. Ele não era um movimento anarquista, é bom dizer, mas havia uns anarquistas no meio do narodismo. O Bakunin era uma influência intelectual. Esse logo aqui, caso alguém estranhe, é do Terra e Liberdade, que era um grupo lá no meio do movimento narodista, populista russo. O Bakunin escreveu a sua carta Algumas Palavras aos Meus Jovens Irmãos na Rússia, e esta carta definiu muito dos métodos dos narodistas, especialmente do ir ao povo. Aqui temos um trecho da carta que é: o que eles nunca perdoarão é que vocês não querem ser ladrões nem sonhadores. Vocês desprezam tanto este mundo odioso, cuja realidade os oprime, como o mundo ideal que até os tempos atuais tem servido de refúgio para as almas puras contra o despotismo da realidade. Aqui está o que aterroriza nossa literatura patriótica. Eles não sabem o que vocês querem nem onde vão. Agora temos um outro trecho ainda mais importante, da mesma carta. Amigos, abandonem o quanto antes este mundo condenado à destruição. Abandonem estas universidades, essas academias, essas escolas que agora os expulsam. Elas nunca fizeram outra coisa que afastá-los do povo. Vão ao povo. É nele que deve estar sua carreira, sua vida e sua ciência. Então, mais uma vez, o conceito dos Narodnik de ir ao povo se origina com Bakunin. E os Narodnik, mais uma vez, foram importantes porque, de certa forma, eles foram uma proto-revolução russa, uma revolução russa antes da Revolução Russa. E os movimentos que mais tarde iam participar da Revolução Russa e da Guerra Civil na Rússia, os bolcheviques, o próprio movimento anarquista da Rússia, o Partido Social Revolucionário e os outros tiveram uma origem no narodismo. Agora vamos falar dos problemas do Bakunin. Em primeiro lugar, o antiteísmo, que mais uma vez algumas pessoas não vão ver problema e é a vida. Porém, eu particularmente sou uma pessoa religiosa e discordo do antiteísmo, analiso como falso. O pessoal do meu coletivo, o anti-ordem também. Mas é a vida, vamos continuar. Ele tinha um certo nível de maquiavelismo, que é bem problemático às vezes, inclusive isso criou problemas para o Bakunin. E o grande problema do Bakunin, que mais uma vez ele era um antissemita. E basicamente eu repito aqui o meu argumento que eu fiz no vídeo do Proudhon, e inclusive por favor assista o vídeo do Proudhon, acho que ficou bom. E encerrando, eu novamente recomendo o vídeo da Zoe Bey, que é sobre o antissemitismo do Bakunin, e eu repito os argumentos que ela faz lá. E fim, muito obrigado por ter assistido até aqui, por favor se inscreva, dê like, comente, compartilhe e até mais.